A vantagem é que eu também sou um cara curioso, né? Então, inclusive, o podcast, um dos motivos dele é esse, né? Conversar e tal. Porque essas perguntas que eu fico te fazendo, porque eu sou curioso. Aí eu acabei de extrair informações de você sobre advocacia, certo? Amanhã eu tô atendendo um cliente que é advogado, eu conheço o mundo do advogado porque eu conversei com você. Saber Então, um pouco da realidade, da vivência. exatamente. Então, exemplo, essa questão do OAB que você citou, eu já conversei com outros advogados sobre isso. Então, é um assunto que eu já entendo. Já sei como é que funciona. Entendeu? Então já tem uma certa percepção. Então você, às vezes, você não precisa viver a experiência. O que eu uso muito, às vezes, por exemplo? Às vezes você não tem dinheiro para viajar. Mas você conversa com um cliente que foi para Miami. Você extrai a informação dele. Ele vai te falar o que ele fez em Miami. O que ele fez? Ah, eu fiz isso em Miami. Os pontos eu fui em tal turísticos. lugar, não sei o que, não sei o que. Rapaz, tem um lugar lá e tal. E as pessoas gostam de contar, as pessoas gostam de conversar. Inclusive, um diferencial da negociação não é o quanto você fala, é o quanto você ouve. É saber fazer as perguntas certas, entendeu? E às vezes você pode ficar 90% do tempo calado, só que você tem que fazer as perguntas para que a pessoa se conecte com você. E aí o cara tá falando, tal, falou de Miami, você vai extraindo a informação dele. E como é que é lá? E como é que são as ruas? Vai conversando. Nossa, eu tenho vontade de conhecer e Isso, tudo. não sei o que tal. Qual que é os melhores O que lugares? você indica? Aí, sei lá, você tá com um cliente amanhã que o cara fala, cara, eu tô indo pra Miami. Fala, nossa, então você tem que ir em tal lugar sim. Tava com um cliente meu, ele falou isso, assim, assim, assado. Inclusive, ó, pra você fazer tal coisa, assim, assim, assado, é melhor tal. Ó, vai nessa loja aqui que ele falou que é muito boa pra você alugar carro. E daí eu já conectei com o cara com uma outra conversa que eu tive. Não precisa exatamente a experiência ser minha, entendeu? Eu também sou um tipo de pessoa muito curiosa. Se eu sento com o engenheiro, eu quero saber o que o engenheiro faz, o que ele atua. Eu sento com vários profissionais, né? Bem curiosa, assim, em relação a isso, até pra poder sentar e conversar. Exatamente. Né? Tinha uma Não é à pessoa que toa. andava comigo e falava assim, nossa, eu não aguento papo de advogado, só conversa isso. Eu falei, mas também não tenta entrar no assunto, não gera conexão nenhuma, porque fica tão preso ao meio que vive, Exatamente. que o conhecimento nunca é demais. Isso é um grande erro, por exemplo. Um grande erro do especialista é querer ser especialista. Advogado tem muito essa postura de falar bonito, né? Até engrossa a voz, né? Nossa, doutor, não sei o quê. Só que a pessoa Fala que tá bonito do outro lado... fala tão bonito que ninguém entende nada. eu brinquei que veio um advogado aqui, ele gravou um workshop, né? Ele tava lançando um curso e tal, aí ele gravou aqui. Aí eu virei no final e falei, rapaz, você falou muito bonito, mas não entendi nada que você falou. E isso gera um exemplo, depende, o público dele é advogado? Não, no caso dele, tava certo, né? Ele tava falando pra advogado, ele tinha que falar difícil mesmo, né? Tinha que falar bonito. Só que pra mim era como se eu estivesse falando português de Portugal, entendeu? Beleza. Eu não tenho obrigação de entender aquilo, porque são termos técnicos de advogado. Mas, por exemplo, aí o cara às vezes quer ser assim com o cliente. Exatamente. Quer falar difícil, quer falar bonito, o cliente não entende essas palavras, entendeu? Então, na questão de vender, né, que no caso o advogado também tem que vender, você tem que ser óbvio. Às vezes a gente acha que pra pessoa é óbvio. Não. Às vezes você tem que explicar igual uma criancinha. É igual explicar na matemática da divisão, né? Entendeu? É assim, entendeu? Não, então vamos de novo, a matemática é assim. É daquele jeito, às vezes você tem que não tratar, mas depende. Aí por isso que é bom você ter uma percepção refinada, né? De entender quem é seu cliente, o perfil dele, pra saber o quanto profundo você tem que ser. Então, se eu tô atendendo um advogado, eu sei que em relação ao contrato, ele já tem uma percepção diferente. Então, ele já vai na cláusula. Eu não vou ficar batendo nisso, entendeu? Desfavorece e fala, tira essa cláusula. Sabe qual é uma pergunta que eu gosto de falar para meus clientes? Principalmente quando eu tô na categoria de médio para baixo. Você já comprou algum imóvel? É a primeira pergunta que eu falo. O cara não sabe. O cara, geralmente eles falam, não, você sabe como é que é o processo de comprar imóvel? E outra, não julgue o cliente antes dele falar. Entendeu? Então pergunta, você já comprou? É como se fosse um questionário ali já. E você entende o processo de comprar um imóvel? Cara, eu não entendo nada. Eu falo, então deixa eu te explicar. Eu sento com o cara, explico como é que funciona, lançamento, financiamento, não sei o que. Já fez uma aprovação no banco? Não fiz. Porque o cliente vem cru, ele não sabe nada. Você tem que ir ali prestar uma consultoria pro cara gratuito pra facilitar o negócio, pra fazer o negócio acontecer, entendeu? E aí muitas vezes as pessoas julgam, não fala nada, entendeu? Já acha que a pessoa ou sabe ou não sabe, que também você perde cliente por arrogância. Porque às vezes eu chego pra Amanda que é advogada, e as pessoas têm ego também. Você tem que entender isso. Eu chego pra ele e começo a explicar a cláusula igual pra retardado, vamos dizer assim, desculpa o termo, não é retardado, mas pra idiota, né?
você vai explicar o trem pra idiota lá, ó, tá vendo isso aqui? É cláusula tal. E a Amanda é advogada. Aí lá. Vai falar, por que ele tá me falando isso? A Amanda tá pensando, tá achando que eu sou idiota? Eu sou advogada. Por que esse cara tá falando assim, parecendo que tá falando pra criança? Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado como que você vai abordar as pessoas, porque as pessoas têm ego, as pessoas têm diferenças. Então, negociação é uma fluidez, aonde, pra mim, o que é importante? Igual a menina me perguntou, no atendimento, na negociação, a primeira coisa, você tem que estar presente. Nesse momento que eu tô negociando, você é a pessoa mais importante que tá na sala. Eu tenho que estar presente, observando você, atento, te ouvindo, te escutando, interesse genuíno em te conhecer, em conectar com você, saber sua necessidade, entendeu? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, relacionamento. Você não vende sem relacionamento, você não vende sem construir confiança. Você não vende, pode acontecer, mas se você quer uma coisa que flua, que seja boa, né, inclusive médio e longo prazo, você vai ter que construir relacionamento, conexão, confiança, autoridade. Então você tem que buscar isso, né? E claro, o terceiro ponto é a conversão. Toda negociação só tem um propósito: fechar o negócio. Você não pode perder o foco, porque tem gente que é muito bom em relacionamento, o cara fica ali cozinhando o relacionamento, perde o propósito daquilo. Então o tempo inteiro você tá presente, você tá construindo relacionamento, confiança ali, mas sem se perder do propósito, que é fechar a venda. Exatamente. Você não tá ali pra ser amigo da pessoa. Igual as pessoas confundem muito relacionamento comercial com amizade. Relacionamento é conexão, confiança. Amizade é outra coisa. É totalmente diferente. Negócio. É. Amizade é a parte. Exatamente. Tem pessoas que você tem conexão, você tem relacionamento, que confiam em você, que você pode pedir um favor, mas ele não é seu amigo, não bebe com você, ele não tá na sua casa e tal. E a vida é assim. Entendeu? É igual nós, né? Já ligou pro Marcos de noite, o pneu tá furado. Aí lá vai ele socorrer com uma chave de roda. Não é qualquer pessoa que a gente faz isso. Total. A outra vez foi o bandido dentro da minha casa. Ô Marcos, tem um bandido aqui dentro de casa. Ele para de brincadeira, tem um bandido aqui. Como se fosse a última ligação. Ele ia falar, não é Amanda. É golpe. É golpe. Ele aparece, liga pro meu pai, vem com a polícia. E ele simplesmente foi. Não é qualquer pessoa. Imagina você só tem uma ligação pra uma pessoa e ainda liga pra pessoa errada. Exatamente. Então, essa conexão, como é que diz, né? Amigos dentro de casa, relacionamento portão pra fora. Então, tem isso também no modo profissional. E postura, sabe? Eu acho que a gente é uma pessoa só, mas durante a nossa jornada diária, a gente usa habilidades diferentes, entendeu? Então você cria, vamos dizer, como é que eu vou chamar isso? Como se fosse uma capa. É como se você criasse sei lá, você põe um terno, entendeu? Então você tem vestimentas diferentes para cada situação. Então você tem que saber se portar em determinados lugares. Então você tá com a galera é uma coisa, você tá no podcast é outra, você tá na igreja é outra.